Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí à nossa reunião de número 204. Nós vamos começar aqui a ordem do dia. Nós temos uma restrição aqui na sala, que vai ter uma reunião da CISEX às 16. A nossa pauta está extensa, mas está tranquila. Tá? Então, acho que é isso, né, Thiago? Tá? Isso. Está extensa, mas está tranquila. Não tem nenhuma... Bom, o primeiro item é o item ordem do dia. Primeiro é a proposta de chamada PROAP, que da CPG, né, 2023, que essa é diretamente para os alunos. Nós mantemos praticamente tudo igual. Aquela questão de colocar o valor total, só para os alunos. Né? Eu deixei aqui, professor, só para vocês, né, baterem o olho e já saberem o valor, mas daí na hora de publicar, se vocês concordarem, eu tiro a sugestão veio do Paulo para a gente colocar o valor total, ao invés de colocar diária, 4.000, serviço de terceiros, porque a gente pode movimentar mesmo. Então, se coincidentemente ter naquele mais congresso, mais diária, ou sei lá, então a gente consegue fazer essa movimentação. Então, a gente, na divulgação, a intenção é divulgar o valor total. Mas não tem nada de diferente dos outros anos, tá? Essa é exclusivamente para os alunos. Tudo bem? Eu vou fazer a ordem do dia e daí a gente volta tudo junto, pode ser? O segundo item é um edital para alunos especiais da disciplina do professor Dutra. Já foi aprovada a de referendo. Não tem colaboração. É a disciplina que ele ensina o VOS Viu. Essa daí. E já foi, as inscrições já acabaram ou não? Não sei. Para aluno especial, eu acho que ela só confirmar aqui. Aluno normal já acabou. Ou até 31. Aluno normal pode fazer até a primeira semana de aula. Professor, eles podem fazer via requerimento no JANOS. Vale a pena divulgar para os colegas. Porque ela começa, acho que é em setembro, ela começa dia 21 de setembro. Então, até esse período dá para os alunos pedirem ainda. Nossa, que bom. Eu acho que seria legal mandar para os 3 PPGs para divulgar, né? A gente tinha feito a divulgação para os alunos, professor. Tá. Como é uma disciplina que ela fica sob a responsabilidade da CPG, eu enviei no grupo do WhatsApp e também tinha enviado por e-mail, mas posso enviar um lembrete, porque agora vai mais próximo, né? Essa é uma disciplina. Eu vou fazer, professor. Ainda bem que ele continua ministrando. Isso aí essa disciplina fantástica. Tem gente de outras faculdades fazer. Bom, então, o item 2, já passamos. Aí o item 3, esse é um edital, eu não sei se ele já é antigo, né? Mas, assim, esse ano a gente teve o Future 17, talvez ele tenha começado em 2017? É isso, acho que é a quarta, não, é a quarta edição dele, professor. Então não começou 19. E a gente tinha condições de selecionar um docente e 2 discentes, só que a gente só teve uma inscrição. E ele preencheu tudo, tá tudo ok, então é só uma inscrição, a gente não tem, como não tem concorrência. Ele é da administração, doutorado, orientado pela professora Perla. Tá legal. Ele preencheu, né, fez a inscrição, ele tinha que enviar um vídeo também, ele cumpriu aqui, né, enviou direto na inscrição. A gente pode votar esses 3 agora em bloco, então? Perfeito. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. E agora, então, vamos para o item 4, que é lembra do workshop que a gente conversou antes da reunião? Aí eu tive várias trocas de e-mails com o Matheus, em junho ainda, para tentar acertar, porque ele vem do Rio de Janeiro, e aí ele tem um compromisso lá no dia anterior, então a gente ficou mirabolando aí um jeito de dar certo para fazer 3 eventos. Então ele vai fazer uma palestra para o Sofia, ele vai fazer uma palestra de 1 hora para os alunos da pós, e depois esse workshop com 15 pessoas. Então, são 3
situações, quer dizer, com a pós-graduação duas, então das 11 ao meio-dia, no dia 18 de outubro. E depois o workshop das 14 às 17h30, e depois ele tem um voo logo em seguida, não tem exatamente o horário, mas na verdade eu não sei nem se é voo ou se é ônibus. É voo. Acabou dando certo voo. E, então esse aqui ele já foi aprovado a radioferenda por conta dos prazos. Então ficou 548 por uma diária e a passagem 1.488. E aquela verba da pós que a gente só consegue gastar nessas circunstâncias aqui. Né? Não dá para gastar nem com refeição, acho que não dá para gastar. Então é isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora, o item 2, que é a gestão de pós-graduação e administração das organizações. Aqui é o requerimento para credenciamento da professora Vassilic, como co-orientadora do aluno Leonardo Guimarães Medeiros. O parecer foi favorável pelo professor Marcos Fava e já foi aprovado pela CCP no dia 3/8. E aqui está o documento, ele atende todos os requisitos, ele já iniciou contato com a professora, e depois ele tem um print, né, que ele vai para lá. Ele foi com recurso próprio, professor, ele já está lá. Ele já foi para lá, já com recurso próprio. Tem os documentos. Algum comentário? Aprovação da CCP. Acho que o parecer está aqui, favorável. O senhor Marcos fala. Podemos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pronto. Aprovado. Da contabilidade, não tem nada. Depois da economia, a gente tem um requerimento de trancamento de matrícula da Nicole Chama dos Santos, no curso de mestrado, de 237 dias. Foi aprovado pela CCP. Quer fazer algum comentário, professor? Não? Número quebrado, assim, pode chamar a atenção, 227, porque a aluna, ela propôs um plano e ela ficaria até o fim do ano, e no semestre próximo ela volta às atividades, e aí a culpa dá esse tipo. Além de a gente só eventualmente poder caso desse. Eu acho que coloca à disposição. Tá. Vamos encaminhar para a votação, então? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora, itens para aprovação em bloco do PPGAL. A retificação do edital 22/2023, referente ao processo seletivo de doutorado, ingressantes por trimestre, para a prorrogação do prazo de inscrição, foi aprovada de referendo na CPG e na CCP. Está aqui em tela. Isso. Foi só a prorrogação? Só prorrogação, professor. Para tentar, por conta do prazo de resultado do teste AMPAD. Daí eles conseguiram, né? Legal. Aumentar um pouquinho, uma semana ali, para tentar novos ingressantes. Podemos dar para o segundo item? Um comentário desse? O segundo é o resultado final do processo seletivo. Aqui na tela. Podemos votar em bloco? Então, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Os dois itens. Agora, itens para aprovação em bloco, o item ponto 6 do PPGCC. Primeiro item é o descredenciamento do professor Rafael Confetti, da disciplina RCC 4704. Porque ele solicitou o descredenciamento como orientador do programa em 2022 e também se desligou da USP, e eu acho que ficou para trás, né? Ele saiu da docente da USP e ficou. Aí na época a gente achou que automaticamente saía da pós e de tudo.
Aí depois descobriu que tinha que descredenciar como orientador, aí ele fez o pedido, aí depois descobrimos agora que precisa descredenciar também da disciplina. Não tem muita lógica, mas... Aí a gente pediu para ele enviar o pedido. Agora a gente já sabe, quando tiver alguma coisa desse tipo, já pedir Tem tudo, que né? pedir tudo. Não fica amarrado, né, professor? Porque assim, Normal. graduação saiu de docente da USP e cortou tudo. Mas na pós não, precisa pedir todos. É que é outro todos os sistema, itens. né? Eles É têm, outro sistema, então, como orientação, orientado, disciplina, tudo que tiver credenciado precisa pedir um por um para credenciar. Teve uma reunião há um tempo atrás aí com os chefes, acho que foi os presidentes, e aí uma das coisas que eles falaram é que os deuses não se conversam, então o Janus e o Júpiter... É bem sintomático isso. Eles não se conversam. Bom, e aí realmente você tem que fazer, que é uma questão de banco de dados, né? Não é, ele não fica automático, né? Quando você tira de um, tira do outro. Não, assim, depois que você para ver, até faz sentido, porque para credenciar na pós também não precisa ser professor da USP, então, mas é uma coisa que no primeiro momento é contraintuitiva, por isso que ficou descasado. Não, acho que o credenciamento da pós eu consigo entender, mas a disciplina poderia ser conectada. Poderia, porque ele já não está nem com o professor, né, mas... A disciplina acho que teria que ser conectada, pensando em banco de dados, né? Tecnologia mesmo. Sim. Então, estamos agora no item 2, que é o resultado do processo seletivo do doutorado. É o oferecimento... Não, peraí. 1.6.2. Eu pulei para cima aqui. Tá certo. Oferecimento da RCC 5227, Contabilidade da Sustentabilidade, no terceiro trimestre, às quintas-feiras, das 8 às 13, sob responsabilidade da professora Isa, no formato não presencial. A CCP autorizou já a presença. Eu acho que isso aqui aconteceu faz um tempinho já, né? Da professora... Isso aí também, só para explicar rapidamente, essa disciplina tinha sido aprovada, e, inclusive com a participação de colaborador das professoras Mariana e Solange, mas aí depois houve um pedido para que ela fosse de formato não presencial, aí tem que voltar para trás e fazer de novo. Mas é a mesma coisa, só mudou o formato. Tá. Podemos aprovar em bloco? Algum comentário antes? Então, o item 1.6, o item 1 e o item 2, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Agora aqui nós vamos para o item 1.7. Que é o desligamento do aluno. Não, peraí, tá certo. Eu não tinha tido um desligamento. Não, tá certo. É o item 1.7. Isso. Desligamento do aluno Diego Lopes Esteves, do curso de mestrado, conforme solicitação do interessado. Já foi aprovado pela CCP. E também, na verdade, é um ad referendum, né? Também pela CPG. Aqui tem o e-mail dele, justificativo, né? Ele não consegue ficar aqui nessa parte. Ele era ingressante logo no início. Algum comentário? Um pouco análogo, quando esse aluno ele ingressou esse ano, acho que ele fez duas ou três semanas de curso, por razões que já diz agora, né? Vamos sair. E até contou pra gente, eu vou ter que me desligar. E a gente até, isso a CCP tomou conhecimento, mas aparentemente não foi formalizado. Embora isso está passando agora, esse desligamento foi lá sei lá, fevereiro. Março, é isso. E aí, nessa altura do ano, tinha um e-mail assim, cobrando um aluno, você tem que se matricular, você tem que se matricular. Então, aparentemente, a informação não tinha chegado no SPG. Ele tem um histórico. A gente, então, tem que passar um desligamento. Tem um histórico. Um ajuste de algo que, na prática, estava parecido. É o item 1.7, Isso. Né? Podemos passar para o próximo? Só para esclarecer, professor, esse caso daí
quando o aluno manifestou por e-mail, a gente pediu para ele registrar o pedido, né, pelo requerimento JAMS, né, para a gente deixar tudo formalizado. E ele não fez isso. Então, acabou caindo, entendeu? Ele manifestou por e-mail desligamento, a gente falou, ó, faz via requerimento. Só que ele não tomou providência, então ele já queria ser desligado, né, para não ter que entrar em contato com ele, falar, ó, formaliza, a gente né, já tinha um e-mail encaminhado para o departamento, né, estava em cópia o departamento, e a gente só comunicou, conversamos e alinhamos para dar um andamento. Né? Entendi. Estava de uma ação dele, né? Agora o item 2, resultado do processo de doutorado, ingressando no segundo semestre, pelo PPGE. Se não teve ingressando, não teve. O resultado não teve nenhum que foi aprovado. Fazendo para a participação próxima. E aí o item 3, alteração no cronograma do oferecimento da disciplina REC 5029, Macroeconomia 2, ministrado pelo professor Jefferson e professor Luciano, no segundo semestre. Quer comentar alguma coisa? Comentário rápido. Esse é um ajuste na grade horária para acomodar uma modificação na designação de carga na graduação. Então, para tornar possível um ajuste, o Departamento de Economia pediu, né, o professor para ajudar na graduação. Era necessário esse ajuste de horário e, em atendimento ao departamento, a gente modificou essa disciplina em particular. Mais algum comentário? Vamos votar? Então, a gente vota em bloco aqui o item 1.7, 1, 2 e 3. Contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Pronto, todos três. Agora o item 1.8 é referendo de comissão julgadora. Posso ir passando e aí o Thiago vai abrindo. Então, o primeiro é do aluno Guilherme Gomes Cardim, da professora Marina, já foi aprovado na CCP. O segundo da aluna Letícia Dantas, orientado pelo professor Alexandre Dias, também já foi aprovado na CCP e ad referendo na CPG. O terceiro do aluno Vitor Marques, orientado pelo professor Marcos Fava, também já aprovado na CCP e ad referendo agora na CPG. A aluna Tainara Roberta Fernandes, orientada pela professora Cláudia, também já aprovado pela CCP e pela CPG. O Pedro Vieira de Moraes Júnior, orientado pelo professor Tabajara, aprovado também pela CCP e pela CPG. O Thales André Silveira Salvetti, orientado pelo professor João Passador, também já aprovaram na CPCP e na CPG. A Tatiele Cristina Oliveira, do professor Silvio Nacal, também já aprovado na CCP e na CPG. A Vanessa Nelly Borges, também já aprovado, orientada do professor Fabiano. A Tatiane Dutra, orientada do professor Cláudio. E a Manuela Ferraz Irata, também aprovada, orientada pelo professor Daniel Domingues. Nós fazemos essas aprovações ad referendo, porque às vezes o aluno quer marcar, né? Nossa última reunião já foi em junho, né? Então a gente tem que, para dar celeridade no processo, a gente já continua. Podemos fazer a aprovação em bloco, então? Mostrando no último da Manuela aqui, professor. Pronto. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora o item 1.9, também para aprovação em bloco, são atas de defesa. Então, a primeira da Tainara, então já estava aqui a banca e a defesa já. A Letícia Dantas, a Jaqueline Colwell, o Marlos Fernandes Lopes, o Bruno Ferreira de Moraes, a Cecília Dutra Carolina, o Guilherme José Lemos Plantino, o Igor Soares Costa, o João Pedro Colli de Souza Montenegro, o Lucas Fávaro, o Marcelo Lourenço, o Matheus Cauleran,
Matheus Sérgio Custódio, Cássio Roberto de Andrade Alves, Felipe Basso, Fernanda Cristina Valente, Giuliano de Queiroz Ferreira, Júlia e o Thales André Silveira Salete. 19. Acho que nunca vi pegar uma lista tão grande. Bastante, professor. Todas unânimes, né? Todos unânimes, né? Eu não sei Só se... tem um unânime ou só com reprovação? Como é que é? Tem um semi termo, tem? Ou aprova ou reprova, mas às vezes tem uma reprovação de um membro da banda. Essa é a minha dúvida. Tem. Isso, tem, professor. Daí E aí, nessa lista, não tem nenhum que teve alguma reprovação. Que não é tão raro. Tem. Banca que tem, por exemplo, 5 membros, 2 reprovam. Ah, não é raro pelo menos um, né? Mas pelo menos raro um. alguém ser reprovado. É mais raro, mas acontece também. Mas assim, um reprovou. Ah, já tivemos. teve, acho que a última foi na administração, né, professor? Na administração Acho que na DEM foi o último. Não faz eu não muito lembro, tempo, mas professor. eu lembro de algum, eu lembro dos dois Não, casos. eu ia né? falar um ano mais ou menos, 1 ano e meio, é. Tem sim. Bom, então, Eu não abri todos aqui, mas são A gente já todos, são todos unânimes, tá, professor? a gente já voltou aí? Não. Ainda não. Podemos votar? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Terminamos aí o item 1.9, agora a gente está no item 1.10. Que são itens para aprovação em bloco não e prorrogações de prazo, que já foram aprovadas ad referendum. Então, conforme aquela resolução da COPGR 8082, de 5 de maio de 2021, então a gente tem um requerimento da Ana Carolina Schneider, que é orientada do professor Marcelo Botelho, que já foi aprovado na CCP, e o requerimento também da Cristina Kazumi Nakata, do professor Amaury José Rezende, que já foi aprovado pela CCP e ad referendo pela CPG. Algum comentário? Não? Podemos votar em bloco? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado. Agora, o item 2, pauta suplementar, que entrou ontem à tarde? Não, terça à tarde, né? Foi no dia 22, isso. Que é o referendo à homologação da ata de defesa da Tatiele Cristina Oliveira, orientada do professor Silvio Nacal. Também foi aprovado unânime. Também, isso. Podemos votar? Nesse caso, não vota o presidente. Mas aí depende do regulamento, né? Todos são assim? Todos são assim agora? Não, tem uns que são diferentes, professor. O nosso e da contabilidade não vota. Mas tinha uns antigos que votavam, não sei se já acabou. Teve um que a gente passou aqui que eram os 3 membros que votavam, o presidente também votava, não lembro o nome agora. Eu acho que deve ser de alguém que está no regulamento antigo, né? Porque já faz tempo que mudou isso. Pronto, agora nós vamos votar mais? Acho que se colocou em votação, né, professor? Agora a gente vai para o expediente. O item 3.1 é a ata da última reunião. Não, da última não, da penúltima, né? 18 de maio. Isso, penúltima. E a da última também, as duas. Todos estavam presentes, né? Todos estavam presentes. Podemos caminhar para... De qual? Essa daí, né? A do... Essa é 18 de maio. O que você queria ver? A ausência, né? O professor Luiz Guilherme não pôde participar, justificou, daí a gente convocou o professor Nicolela e ele justificou que não poderia participar, professor. Imagina. Podemos caminhar para a votação? Sim. Deixa eu abrir assim. Outra, né? Isso. Desculpa. Imagina. Desculpa, minha... Imagina. Todos estavam presentes também.
Bom, então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Bom, agora a gente vai para o comunicado da presidência. O primeiro item é aquela questão do conteúdo do site. O Jefferson está a par daquela solicitação, o Jefferson e o professor Marcelo, tá? Do site. Não, tô. Tá, né? Eu fiz um texto bem simplesinho, assim. Que é a mensagem, tá? É a mensagem, né? o e-mail que veio. Eu fiz um texto bem simples de sugestão para vocês começarem a pensar do que colocar, do que não colocar, porque assim, a intenção é que o primeiro momento seja para o público externo, né? O que eu preciso saber quando eu estou de fora? Quando a gente fez o diagnóstico, os alunos reclamaram bastante do nosso site. Falaram que vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, né? Eu, particularmente, não entrava muito no site, então eu sempre achei difícil, mas assim, como eu quase não entrava, então isso meio que morreu na minha memória, né? Então foi assim, acho que até é bom a gente ter já essa ação, né, que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, né, terminou o diagnóstico. Então eu coloquei alguns pontos ali, né, de quais objetivos. Porque quando a gente fez o diagnóstico, a gente tinha só alunos da administração falando do site, mas eles conversaram com os representantes, né? Acho que conversaram com o aluno da economia, com o da contabilidade, e o site apareceu como uma questão aí, enfim. Então, acho que seria, assim, a minha sugestão começar com os objetivos de renovação, o que a gente quer mudar nessa primeira etapa, identificar as necessidades dos interessados no mestrado e doutorado. A gente fez uma jornada do aluno, então a gente lá tem até o que eles têm de dúvida no começo, então já dá para... E a jornada foi legal, foi feita pelos alunos, eu só ficava perguntando para eles, vocês pensam isso, vocês pensam aquilo? E eles iam confirmando, é verdade, a gente pensa isso, a gente tem essas dúvidas. Então, acho que aquela jornada dá um norte aí para saber o antes, né, o que eles querem saber. Eu recebo e-mail de alunos achando que tem aula no noturno aqui, de interessados, pergunta se é distância, se é totalmente à distância, então, às vezes, está faltando. Eu não sei se tem essa informação lá. Já tem, Thiago? Sobre o horário de aula. Vai ter o calendário, né? Vai ter o calendário. Tem que entrar no calendário, clicar lá. Mas, enfim, talvez ver quais são essas necessidades. Criar um cronograma desse projeto. Nessa fase de análise, eu sugiro também chamar alguns alunos ingressantes e pedir para eles fazerem críticas no site, o que eles acham. É bom ter uma cabeça de fora, né, para pensar. Então, de repente, encontrar os 2 alunos novos da economia, os 2 alunos novos e falar para eles o que vocês sentiram falta quando vocês entraram no site. Principalmente alguém que já não estava aqui, né? Porque se pegar alguém que já fazia disciplina como aluno especial, já estava aqui dentro, ele já talvez não tenha tantas dúvidas, né? Dá uma olhada nos outros sites, como é que são os outros, coletar esses feedbacks que eu já falei, e ver se alguma coisa de design também, né? Usar uns ícones, né? Eu vejo que o nosso site é tudo mais... Isso entra naquela solicitação do site mais adequado para a internacionalização, não tem? É isso? Eu acho que nesse primeiro momento tinha internacionalização também. Eu acho que é quem está fora. Eu acho que tanto faz. Quem é fora do Brasil, fora. É isso. Porque eu até tinha, quando eu vi esse e-mail, eu até comecei a olhar outros sites de pós-graduação, né? E tem um que eu sempre achei muito legal, que é da Universidade de Dundee, onde eu fiz o meu intercâmbio na época que eu estava no doutorado. Legal. E aí, eles colocam muito bem descrito, assim, cada orientador tem a impressão, tem o fingerprint, né? Do quanto publica, quais são os autores, as principais áreas de publicação, de uma forma muito fácil. Tem mais informação sobre as pesquisas dos orientadores, sabe? E eu acho que no nosso site tem, assim, a área que o professor atua, a linha de pesquisa, e não tanto as pesquisas que ele tem feito. Acho que foi legal. Uma coisa que eu vi lá da Universidade de Liechtenstein, eles fazem assim, vem estudar com a gente, aqui você vai ter um ambiente acolhedor, vai ter uma coisa assim também. Ele é muito mais assim, vende muito mais a universidade do que lá. E uma coisa que eles fazem lá, que eu achei muito legal, é que todos os ingressantes vão fazer uns passeios nas montanhas. Então, eles fazem uma semana de integração, mas a faculdade fica assim, no buraco de uma montanha, né? Então, acho que é fácil lá para eles.
E eu achei bem legal isso, assim, que daí todo mundo já se conhece, já legal, tem uma... Eu não sei se 4 dias, 3 dias, se é tipo, uma sexta, um sábado, domingo, mas eles fazem uma coisa bem legal aí de integração no início. Eu abri esse é do PPGAL, tá? Como a professora Marina comentou. Aqui a parte de docente, de pesquisa. Fica mais a cara da CAPES, né? É como se cada vez que você clicasse no professor, abrisse uma página dele, do professor específico. Com as publicações e tal. E assim, lógico que teria o problema de ficar atualizando publicação no site. Isso geraria um processo. Eu acho que o link pro Lattes, né? Mas talvez se tivesse alguma forma de vincular até com os Scopus, né? Tá. Eu acho que esse fingerprint aí é do Scopus que ele coloca. Teria que usar talvez um pouco de RPA, né? Para cada vez que ele entra e vai lá e atualiza, não sei. Alguma coisa do tipo que ele vai lá e coleta as informações. Eu vou te mandar esse site. Artigos mais recentes, né? Bota lá os mais recentes só, né? Porque o aluno, eu acho o Lattes difícil para quem não é acostumado, né? Sim, clica não é visualmente bom, mais agradável ver, né? Porque pensando aqui, o Ignato talvez pensaria no negócio do tipo, vai lá e capta só os últimos artigos, já vai lá nos copos, pega isso, pega a lista uma apresentação visual, né? Legal. Alguma coisa assim. O nosso tá bem a cara do que manda para CAPES, provavelmente, né? Sim. Que não é o que a gente convidaria para o público externo. Bom, aí na parte de conteúdo, né, depois que a gente fez essa análise aí, eu sugiro então criar essa revisão de todas as páginas, pensando nesses dos públicos, né, externos, tanto nacional quanto internacional, foi isso que eu entendi, né? A gente pode confirmar isso com o STI, né, que está... e comunicação, os dois. E também essa questão de arquitetura de informações, estrutura de navegação, que aí eu tenho a impressão que a gente pode pedir ajuda para eles, né? Para a STI. E fazer algum protótipo, né? E criar alguma coisa. Eu vejo que os outros sites são mais clean, né? Eu percebo, né, de entrar em outras universidades, que eles são mais leves, né? Aí eu pensei, né, assim, pensando alto mesmo, que deve ser em ter um site para interessados. Visão geral do programa, né, explicando o processo de admissão, o corpo docente, e aí acho que entrando nessa... E aí a grade curricular, bolsas de financiamento, pesquisas e projetos, eventos e seminários, plataforma de contato. Só para pensar, tá, gente? Não é para vocês seguirem isso à risca, tá? É só para dar um brainstorm aí, para começar a pensar nisso. Aí eu pus um ponto de interrogação, downloads para regulamentos, porque eu não tenho certeza se isso é interessante para quem é de fora. Eu acho que está em todos, viu, professora? Só para esclarecer, que eu tinha comentado já com a professora Silvia, o que o Kleber me disse é que nesse primeiro momento a intenção é que sejam migrados apenas os pontos principais para o usuário externo, né? Então, assim, pensando do ponto de vista do usuário externo, então, informações mais atrativas. Ele deu um exemplo no site da CPG, a gente tem lá o calendário de reuniões. Para um usuário externo, ele, né, às vezes vai ver, mal sabe o que é isso. Ele falou assim, já um aluno da pós regular é importante, porque ele vai saber que vão ter pedidos dele que vão passar na CPG, então ele já vai estar mais familiarizado, vai ser importante para ele. Então, nesse primeiro momento, o Kleber falou que isso poderia ficar de fora. O calendário de reuniões da CPG ele não precisaria ir nesse momento para o site, para esse desenvolvimento, né, o projeto que eles estão fazendo, mas que futuramente, quando realmente for ao ar, tudo que está no site vai ser migrado, né, todas as informações. Então, o calendário vai para o novo site, mas nesse momento não é o calendário que eles querem, né? É a visão do o que é importante mais no sentido de atratividade e relevante para o usuário externo, né? É isso aí. Bom, então, na minha parte de comentários... Depois eu envio para vocês esse, né, professor? Posso encaminhar, né? Gente, é só uma... Sugestão e pensando alto mesmo, só para a gente não partir do zero, né? E aí eu acho que, de repente, a gente até poderia, se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa diferente, passar. Acho que... Alguém chamou aí. O professor Jefferson que pediu a palavra. Parece uma pegadinha. Meu objetivo era não interromper a fala. Se vocês a gente teve uma iniciativa esse assunto, a minha proposta seria mandar um link para o Thiago, a gente projetar aqui,
vou mostrar o que a gente pensou até então. Ali pode ter elementos para esse plano, né? Então, que tal se eu te enviar? Pode ser? Pode. Que tal se eu te enviar já naquele espaço? Para quem ele é acessível. Não estou, mas eu acesso, professor, não tem problema. É uma feliz coincidência. A professora falou assim: podia mostrar para o aluno. A gente pediu para o representante, antes de colocar disponível assim, para uma pública, o representante discente, compartilhou com ele, pediu para ele olhar, ele sentia falta. Legal. Coincidiu com essa sugestão. Porque a gente... Não sei se... Às vezes a gente pensa que está muito óbvio, né? E não... Enfim, tem várias coisas que eu percebo nas perguntas que eu recebo que talvez não tenha ficado claro para quem está de fora. Quem está de fora não sabe nem se é de graça. Então, assim, não pode assumir que a pessoa saiba nada. Aquele e-mail aberto seria da SPG. Professor, ele vai dar incompatibilidade, às vezes pode ser que caia, né, derrube a gravação, por isso que mas eu faço login com o meu aqui, não tem... Você não manda não dá certo o link? Pela mensagem? Eu podia ter mandado no chat. Também, é verdade. Manda no chat. Aí tem que contratar uma empresa para fazer o site, né? Não, eu acho que é assim que está fazendo. Sim. Não sei se tá fazendo. Não sei se tem alguém que está fazendo junto. Então, estão vendo aí que esse material está ali no site Google, né? Então, a minha surpresa aí, eu descobri que a arquitetura do site da FIAC não comporta coisas que eu achava, quem não entende de programação de site, achava relativamente simples. Aí eu falei, não, é só isso aqui. Fala, não, tem que pular tudo o site. Aí eu falei, isso não vai dar para negociar, então eu vou lá criar um ambiente. Aí o mais fácil de todos, que também não é tão fácil, esse do site Google. Então, se vocês olharem, a forma que a gente organizou, tá, essa página inicial aí, que lá embaixo vai ter um contato, né? Lá, contato, link. A gente até coloca ali a página oficial do PPGE, né? Que é a página de fato. E a gente tomou cuidado, se vocês olharem na barra lá em cima, ó, este site é o site acadêmico do programa. Site oficial, aí tem um link lá, né? Foi a solução intermediária que a gente encontrou. Mas isso já está... Vocês estão trabalhando ou já está disponível? Acho que os dois. Já está? Mas a gente tomou esse cuidado, porque assim, 2 sites, né? O oficial está ali. Então vocês têm um outro site. Aí, ó. Então, esse é o oficial. Aquilo lá é uma coisa acadêmica. Então, aquele menu do lado esquerdo, ele dá uma ideia do que a gente achou que fazia sentido. É assim, o que é o programa? O programa faz pesquisa, então clique aí, por favor. Já. Aí tem umas publicações, clica nesse link, 22. O 23 deve ter pouco, mas... Não, então vai no 23, é uma construção. Aí tem uma lista de publicações, né? Essa tem a ver com uma das professoras estava comentando, das publicações serem atualizadas. Aí, rapidamente, para não tomar muito tempo, clica naquela seta de pessoas, aí mesmo na seta do lado. Lá, aí aparece quem são os docentes, discentes, e, sei lá, coordenação. Essa quase que não quis colocar, mas está lá. E aí, se a gente clicar ali no, sei lá, no professor Alex, rapidamente. Perdão. Eu estou tentando ser breve. Aí tem um espaço parecido com o que a professora estava comentando, mas ele não está tão rico ainda quanto falar das publicações e tal. Mas a ideia é que tivesse um espaço para cada docente, aí tem os discentes embaixo. É rápido, ele está acabando. A ideia é que o site seja rápido. Então, aí tem as turmas de cada ano, tá vendo? Uma coisa que mais ambiciosa, mas acho que vai ser difícil colocar de pé, é que cada aluno também tivesse aquela página. O ICMC tem isso, Mas olha a quantidade de alunos. Aí isso para eu fazer, aí não dava conta. Aí eu fiz só dos professores por enquanto. Aí tem um outro link lá, seminário de pesquisa. Se puder clicar.
Aí tem aí os seminários que o departamento fez ao longo do tempo. Aí depois tem um ensino aí olha lá, ó, mestrado e doutorado. Aí tem alguma descrição de cada curso, breve, a grade, eles coincidência. Eu acho que isso aí poderia começar lá no começo, olha né? só, esse aí que eu quero mostrar mesmo, programa de CP, cada semestre. E aí a plano tem algumas aí, dissertações. E no final, o último link é esse de laboratórios de pesquisa. O doutorado vai ser muito parecido. Aí tem um link, né, para os principais grupos. Uhum. Então, eu quis dividir com vocês que pode ser que tenha alguma coisa aí útil, né, na hora de pensar essa sugestão. E para compartilhar com vocês que existe essa iniciativa lá no Departamento de Economia. Houve uma reflexão dentro do programa em Economia do que seria acadêmico para alguém de fora. Então, a nossa resposta atual é que está no lado esquerdo do site. O que é a pesquisa feita aqui, quem são as pessoas, quais são os seminários de pesquisa, quais são os programas de ensino e quais são os laboratórios de pesquisa. Seria a resposta atual. Não quer dizer que esgotou a discussão, obviamente, dentre os programas pode ser diferente, mas às vezes saber de uma outra experiência pode ser informativo. Aí você me permite dar sugestões? Eu falo que quem trabalha com processo já vira chato de carteirinha. Eu colocaria essa parte de ensino no começo. Porque aí você já tem aquelas informações de ingresso, né? Aí para o externo, né? Acho que para quem está aqui, está ok. Mas para quem está entrando. Só acompanhar coisas assim, no começo. Põe lá, clique em ensino. É aqui. É isso aí, desce. Abre os dois, né? Quando vai falar de programa de mestrado, programa de doutorado. Eu começaria. Esse objeto, a minha dúvida é quando a professora fala assim, colocar na frente. Porque na página inicial não tem ninguém lá. Bota lá. Não, que tá começando por pesquisa. Eu começaria pelos programas. Não, é uma boa sugestão, mas um pouco do que aconteceu lá no programa, assim, a ideia assim, que a pós-graduação é a pesquisa. O ensino é uma parte do programa, mas a atividade fim é a pesquisa. Mas se a gente for pensar. Entendi. Mas se a gente for pensar no tripé da universidade, nós estamos no tripé da pós-graduação. Ele conversa com a pesquisa, né? Mas ele ingressa por lá. Ele ingressa por lá, e a conexão com a pesquisa. E os dois estão juntos mesmo, né? Professor, mas é isso. Posso perguntar uma coisa só? Mais uma questão técnica que eu não sei se o senhor já conversou com o Kleber sobre isso, não? Porque o dia que eu falei com ele, hoje em dia esse site aqui do PPGE e dos outros programas, ele está no Joomla, né? E daí eles vão migrar, pelo que o Kleber falou, para um outro sistema. Me fugiu o nome agora, é Doc alguma coisa, não sei se é WebDoc, ele até me mostrou mais ou menos o layout, como que vai ficar. A intenção é que essas informações migrem, né? Por exemplo, o senhor pensou em entregar esse formato para o Kleber, né? Já depois definido, para ele migrar para esse outro sistema, é isso? Eu acho que... A minha preocupação é só, às vezes, ter uma incompatibilidade, entendeu? E estar gerando muito trabalho para vocês e depois Eu acho que... Não sei se eu entendi. É só uma preocupação. Hoje, o cenário hoje Kleber, tá vendo aqui que a gente fez? Basicamente isso que a gente gostaria de ter. Junto com aprender com os colegas nessa atividade que a gente está discutindo aqui nesse CPG. Não quer dizer que está pronto. Mas aí, por enquanto, a ideia, olha que o programa foi consultado, dizer, Kleber, é isso aqui que a gente gostaria de ter de informação lá. Até então não era esse o plano, porque a minha perspectiva quando me informei desse assunto é assim, modificar o site é mover uma montanha. Não é uma coisa fácil de fazer. Aí eu vi que a briga era grande demais, eu falei, eu não vou entrar nessa briga porque eu vou gastar muita energia e não vai ir para frente. Aí a gente criou essa plataforma alternativa de acesso para o público externo. Então o plano não era um site da FEARP, o plano era ter esse canal de comunicação
não oficial, o oficial está o LinkedIn. Assim, para resolver o problema, que até ficar negociando vários anos. Mas aí aconteceu no meio do caminho que acho que talvez o Kleber tenha se movimentado, a diretoria, aí eu já não sei mais de quem foi a iniciativa. Eles falaram, não, então vamos de fato tentar mudar para esse novo formato. Até se na guia inicial você puder digitar assim, pesquisadores, FEARP. Não, seria uma nova, que a gente perder essa. Pode ser na do programa? O Google deve achar, pesquisadores, FEARP. Tudo junto, professor? É que eu não lembro exatamente, uma coisa foi separada. Vamos ver se o Google acha. Também uma coisa que os professores falaram, seria um site desse tipo, pesquisadores.fearp. Ele achou aí ou não? Não. Bom, achou. Não sei se o Kleber te mostrou, existe uma iniciativa já deles, também com essa atualização automática que as professoras estavam falando. Acho que eu não encontrei, professor. Assim, um link, né, que gerou esse... Eles têm uma ferramenta já que vai no Lattes, coleta pesquisadores.fearp.us.br. Pode botar no navegador, pesquisadores.fearp.us.br. Olha lá, pessoal, vocês vão ver que... Olha que legal. Então, isso aqui, pelo que eu entendi... eu só não tenho certeza se ainda é Joomla ou se já é essa plataforma nova. Parece que é a nova, professor. Mas a ideia o layout. Que eles fizeram era trazer as coisas do lado, estão vendo lá, os 3 departamentos. E se você clicar ali... Olha só, eu não tinha visto essa estatística, isso é novo para mim. Legal. Docentes, número de artigos, isso é novo. Mas lá em cima tem um link, olha lá, ó, pesquisadores, artigos, clica aí, pesquisadores. A interface é muito mais agradável do que... Por isso que eu acho que eles já mudaram nesse teste que eles fizeram. Então clica aí no Reinaldo, vamos ver o que o Reinaldo tem que ver. Pois é, olha lá, muito mais agradável. Aquele do Google lá é mais ou menos. Então eles estão com uma tecnologia legal. Bonito, mas se clicar em artigos lá, ó, eu acho que é a ferramenta deles. Lá em cima, mano. Nossa. Aí. Olha lá, ó, é isso que eu queria. Essa foi a primeira pergunta para ele. Eu falei assim, Kleber, não é possível que o site não consegue ter isso aí, tá vendo? Um menu que eu clico. Eu quero saber os professores do REC publicaram aqui em tal ano. Ele falava, não tem como fazer. Eu falei, não é possível, tem que mudar o site inteiro para fazer isso. Aí eles conseguiram resolver de alguma forma. Aí não sei se... Vou fiz um teste aqui no rádio. Agora tem então excelente o que eles já fizeram, mas tem um ponto, até a professora pode ter uma opinião legal de ajudar, é que, por exemplo, essa ferramenta vai lá, puxa, aí se tem 2 professores do departamento publicar, aparece 2 vezes. Eu vi. Então, eles têm a ferramenta que puxa, mas parece ser necessário um processo em relação disso, de alguém que olha esses dados e trata os dados. Não, dá para fazer automático. Dá para fazer automático. Pois eu acho que a dificuldade, se eu perguntasse para o Kleber, ia ser assim, mas tem um professor que põe uma vírgula a mais no título, outro não. Aí a gente fica difícil de saber como automaticamente fazer isso. Teria que ser pelo DOI, né? De ter como que isso é? Tem que todo mundo você traz, aí tem alguém responsável por olhar se está tudo funcionando. Aí um cadastrou no Lattes do DOI, o outro não cadastrou. Pois não é tão trivial assim. O Lattes aceita? Porque toda vez que eu tento aceitar pôr sem DOI, não me aceita, ele fica... Não, ele enche o saco quando ele aceita. Mas pensando em internacionalização, será que não é melhor vincular o escopo do que o Lattes? Porque daí... Os escopos não vai ter esse problema. Teoricamente não vai ter esse problema, porque tem uns problemas de sobrenome, né? Sim, mas dá para juntar todos, né? Você fica... eu juntei, mas na hora de mostrar, não sei porque a carga d'água não mostra. Ele mostra todos no H. Isso, mas se você for fazer a lista das publicações daquele assunto, por exemplo, aí por exemplo, apareço com 4 nomes diferentes. Sim. Esse site que eu falei da Universidade Internacional está vinculado aos escopos. Eu tenho a impressão que não tem alguém que fica atualizando, que automaticamente publica e vai para lá. Esse negócio, você botou alguém para fazer, aí já... Esse que eles me falaram aí é automático. Ele roda a cada semana, a cada alguns dias. Vai lá no Lattes e atualiza. Só que tem alguma coisa que tem que... eu vi que apareceu repetido lá. Tem que ter um tratamento. Mas em resumo, assim, da minha
participação, é dizer ó, que tem essa iniciativa na economia que pode ser útil nesse processo aí, pode se beneficiar do processo que a professora está sugerindo, e tem uma iniciativa aí do STI já de fazer essa coisa de pesquisadores, e aparentemente a diretoria achou boa ideia, né? A diretoria está bem envolvida nisso aí. Parece que tem reunião mensal, quinzenal, uma coisa assim. Bom, isso... Muito obrigada, professor. Obrigado. Vamos lá, então, agora... Bom, então, essa parte dos comunicados passou. Aí, o comunicado 2... Acho que alguém levantou. Sou eu. É sobre esse assunto ainda. No site. Estão me ouvindo? Sim. Ai, está tão escuro aqui. Eu só queria entender, eu fiquei com muita dúvida quando eu recebi o e-mail da diretoria. Fizemos umas perguntas e aí disseram que seria resolvido na CPG. Mas o que está resolvido? Qual que é o próximo passo? Quem respondeu que seria pela CPG? Eu preciso perguntar para a Luciana. A Luciana Manzan fez uma pergunta, porque a gente ficou em dúvida se a gente tinha que passar as informações, e a resposta foi que os programas iam se reportar à CPG. Deve ter sido a Cristina, não sei, alguém respondeu para ela. Não chegou para nós isso, né? Tanto que na CCP nós não tratamos deste assunto. Eu estou vendo esse assunto pela primeira vez agora, de uma forma mais estruturada, né? Então, eu queria entender o que se esperam dos programas, né? O que a gente tem que fazer, porque você mostrou aqui já uma lista de informações importantes, né? Que o público externo precisa. Essa lista agora vai ser encaminhada lá para a comissão que está montando o site? É isso? Não, na verdade, os programas, o que eu entendi até agora, eu posso confirmar com a diretoria, mas o que eu entendi é que cada programa faria o trabalho relacionado ao programa. E aí, no caso, eu trouxe essas informações aqui, mas como a gente fez o diagnóstico e surgiram várias reclamações com relação ao nosso site, então a ideia foi só trazer esse documento para fazer um roteiro de sugestão. Nem assim é para seguir a risca, mas é para ter um ponto de partida. Mas, assim, eu não teve nenhuma indicação que a CPG que cuidaria, até porque isso tem questões muito particulares de cada programa, né? Imagina... Então, qual que é o próximo passo? Agora isso vai para a CCPs e a gente prepara uma lista, é isso? É vocês que vão fazer essa criação de conteúdo aí, pensando no público externo. Mas as informações não estão com vocês, do diagnóstico? Então, é só assim, para quando que isso que não está muito claro. O diagnóstico... Oi? Desculpa, para quando está nesse e-mail. Está no e-mail lá, 30 de setembro. E a STI vai dar o suporte tecnológico para a publicação de conteúdo. O layout vai ser único, então essa parte a gente não precisa se preocupar, os programas não precisam se preocupar tanto com isso. Pelo jeito, eles vão ter uma revisão de conteúdo pela assistência de comunicação, talvez para deixar um padrão entre os 3 programas, assim, talvez uma forma de estruturar, né? Não no texto. Mas isso é para cada programa. Até onde eu entendi, é para cada programa fazer o seu. E aí a gente, na CPG, vai pensar em coisas relacionadas ao serviço de pós-graduação. Ao site da CPG, né? A gente tem um site da CPG, também vai ter que fazer todo esse trabalho no site da CPG. Conteúdo, Pra ver. Mas o aluno, normalmente, ele vai no programa, né? Quando ele está interessado. Isso. A CPG já é mais para quem já está aqui, né? Até isso é um problema no site da CPG, acho que eu te mostrei lá, como para você acessar os programas, depois quando a gente para pensar assim, né, como é uma pessoa externa para encontrar, né, tem aqui programas. Né? Às vezes a pessoa que está procurando... Programa? Então, para onde vai para o site dos programas, entendeu? Não é nada intuitivo. Não mas sempre foi assim, a gente está muito acostumado, né, por estar nesse ambiente, mas tem que pensar, uma pessoa que entrou no site da comissão de pós-graduação para procurar um dos programas, é difícil. Né? Tá aqui, né? Daí você clica aqui, ele vai para o PPGAL. Né, ou você clica ali e vai para... Então, nesse clique aqui vai para o PPGAL, aí o PPGAL cuida. Isso, aí o PPGE cuida da economia. É isso. Mas essa parte inicial aqui, a gente precisa pensar numa coisa mais genérica para os 3 programas. Aí sim fica com a CPG, né? A gente pensar numa coisa mais genérica, que talvez até a gente faça
talvez um compilado do site de vocês, né? Dos programas. Aqui ele vai para o site, professora. Sim, né? Então, por exemplo, cada site, cada programa definiu isso, daí a gente vai deixar um link aqui, mas às vezes coloca mestrado, e daí coloca, né, o doutorado, e põe depois a gente vai pensar nisso, mas daqui ele tem que indicar para o site do programa que já vai estar reestruturado, né? Sim. Acho que essa é isso. A ideia, né? Uma ideia assim, até hoje eu não consegui tirar esse ar economia do site. As pessoas, o programa chama economia. Ele não chama... Você tem que mover uma montanha para mudar um próximo. Olha, professor, tem muita coisa. Eu sei como é. Foi falado desse eu jeito. Dizendo assim, a coordenação fala assim, gostaria que fosse tirado, e o negócio não é tirado. Funciona bem. É porque foi aprovado assim, né, professor? Não é? A gente já Toda uma história, né? É quase que só contar para vocês. Mais algum comentário, pessoal? Só compartilhando. Terapia de grupo. Tem mais algum comentário, professora? Não. Aí os demais, estou tranquilo? Para passar para o próximo item. Então, o próximo item é uma circular da COPGR 35/2023, que esclarece que fica a critério da CPG ou CCP a análise do aproveitamento das disciplinas cursadas como aluno especial, mesmo tendo sido aproveitadas na graduação. É uma circular nova. Essa é nova. Alguma dúvida? Pode. Por acaso isso foi um assunto no passado no PGE, porque a gente tem algumas disciplinas tipo matemática, estatística, até micro já teve, de aluno de graduação que quer fazer, mas é que dúvida se também é aluno especial, mas eu me lembro de uma discussão assim, se o aluno na graduação faz a matéria da pós e aproveita o crédito na graduação, se ele entrar no programa de pós, ele não pode aproveitar o crédito. Eu acho que pode. Pelo que eu estou entendendo, essa regra agora está deixando. É isso mesmo. Depende da CCP. Depende da CCP. Isso. Porque daí ele está na graduação, ele pode pedir para cursar essa disciplina, né? Daí quando a gente recebe um pedido desse, a gente já encaminha para a CCP. A CCP, né, vai autorizar o aluno cursar essa disciplina de pós, tendo vínculo da graduação. Quando ele termina a graduação, ele entrou no mestrado. Ele vai pedir o aproveitamento dessa disciplina para o curso de mestrado. Também vai para a CCP autorizar ou não, aprovar ou não. Não precisava porque já usou o crédito na graduação, não pode na pós, agora pode. Então, pode, professor. E os sistemas, eles também não tem nenhum impedimento, né, do aluno, ele usou na graduação, ele entrou na pós, não. Então, eles já fizeram a circular, acho que é para esclarecer, eles devem receber muita consulta. Na graduação... Eu sempre achei que não podia. Não. Acho que foi só um esclarecimento. Só um esclarecimento. Quando eu estava no mestrado. Na economia a gente conseguiu fazer. É como o AAC, é isso, professor? Eu não conheço muito da parte da graduação, mas se ele fizer uma disciplina. É bem antigo isso, desde que eu estava no mestrado, tinha aluno de graduação fazendo disciplina, e depois ele aproveita na graduação, né? Eu sempre vi, mas usar na graduação nunca soube que podia. Até quando os alunos pediam para a gente, ele falava assim, você vai fazer na pós, mas depois você não vai poder aproveitar. Alguém orientou dessa forma, a gente achava que era assim. Entendi. Então esclareceu, tá bom. Obrigado. Bom, mais algum comentário, pessoal? E, por último, aqui o item 3, designado aos membros abaixo relacionados para comporem um grupo de trabalho de políticas afirmativas e de inclusão na pós-graduação. Quando eu estive na última reunião em São Paulo, teve uma apresentação, para a última, se não me engano, do dia, e aqui eles têm o grupo. Não tem ninguém da FEARP, né? Não tem. Tem do direito aqui de Ribeirão, né? Fabiana Cristina. Acho que é o direito e a lei da medicina, se não me engano também. Entendi. FMRP, Cristina Marta Delgado. Isso, que é a presidente da CPG, né? Atual da FMRP, isso mesmo. Então, só título de informação mesmo, que tem essa, para mim, novo lá, eu não conhecia. É isso, então, da minha parte, passo a palavra aos membros. Algum comentário? Tem comentários? Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar, mas eu estou em dúvida, Thiago.
Tinha uma coisa que a gente falou assim, isso aqui, mas aí a gente falou assim, não, mas isso é dos 3 programas. E falava CPG. Acho Mas que foi... em reunião, se isso pode ser conversado depois. Eu acho que foi aquela questão das bancas totalmente remotas, a excepcionalidade, né? Que era esse assunto, professor? Né, que falou assim, podia mudar esse e-mail. Eu acho que é aí disso. Você reagiu assim, não, mas isso é dos 3 programas, ao mesmo e-mail. Mas é esse assunto, professor? Não, então talvez seja melhor não falar nada agora e informar. Aí eu fico curioso, porque assim, a gente no PPG-CC, a gente tem recebido muito pedido de banca 100% remota. A gente tem tratado sobre a lógica de que excepcionalidade é excepcionalidade. Então, assim, o aluno veio fazer pós aqui e resolveu morar fora. Sabia que ele tinha que me defender. O aluno, mas eu estou morando lá, mas você está morando fora, é uma decisão sua. Você sabia desde o começo que me defender. Então, a gente tem tratado assim, excepcionalidade é excepcional, não é para ser sempre. Eu acho que eu concordo plenamente contigo. Eu acho que operacionalmente tinha uma mensagem que estava escrita assim: a sua banca poderá excepcionalmente, vírgula, ser no formato remoto. Estritamente falando, isso, o texto está dizendo que é excepcional. Mas o aluno, para mim, ele lê assim, a banca poderá ser remota. Aí vem essa avalanche de pedidos. Não só aluno, professor orientador também. Pois ligação de orientador, gastando estressado com isso. Exatamente. Foi impressionante como que a gente se identifica nos assuntos, né? É o mesmo problema. Né? E aí eu até falei assim, olha, por mim, eu acho que a USP poderia até aceitar, porque funcionou super bem durante. Regra, né? Mas muda a regra. Ele diz que é um caso excepcional. Mas sim, não. Então, a gente já pediu para a CPG levar isso. Tem que mudar. A regra é a regra. Enquanto isso, tem que seguir a regra. E essa sugestão operacional, só que no e-mail a gente chamasse menos atenção para esse caso. O aluno que de fato precisa. Eu acho que talvez pudesse colocar no texto no e-mail porque precisa ter uma justificativa que deixe claro que é uma causa excepcional. Talvez no e-mail, mediante justificativa de excepcionalidade. Ou então deixar separadinho lá embaixo, assim, em casos excepcionais, mas falar que é presencial, por definição. Isso, exatamente. E deixar a excepcionalidade lá embaixo, pequenininho, em itálico. E deixar claro que é justificado. Tem que ser justificado, porque assim... Acaba virando regra, né? Porque os alunos mandam sem justificativa nenhuma. Eu quero dizer mas qualquer justificativa não pode, tem que ser excepcional. Eu acho que essa coisa de levar para o final, ótimo, melhora bastante. A minha sugestão seria nem falar. Mas acho que veio isso da CELPA-GR, né? O que acontece? A gente só está reproduzindo, né? Mas acho que a gente poderia mudar a minha dúvida é se tem que estar no e-mail, porque assim, a regra já existe. Supõe-se que o aluno conhece toda a regra. Quem precisar de fazer remoto, vai lá na regra, vai descobrir que pode, faz. A gente não tem, acho, no e-mail que reproduzir todas as regras no e-mail. Eu diria, sua banca foi aprovada, aí tem lá, então, tal prazo, ponto final. Não, aí aparece um aluno aí, eu tenho um problemaço aí, não consigo fazer presencial. Pergunta na SPG. Aí, a pessoa vai lá no regulamento, ou vai acabar perguntando na SPG ou na secretaria, aí a gente fala, não, tem uma exceção aqui para caso. A minha sugestão era operacionalmente não chamar muita atenção, porque eu estou interpretando que o aluno vê ali, sua banca poderá ser remota. Ele logo entra no formulário, preenche e pede. Mas se for só para levar no final, já seria uma melhoria muito boa. Assim. O que eu falei é que assim, isso começou, né? A gente teve que criar esse modelo durante a pandemia. E daí, conforme a Pró-Reitoria foi alterando, né, o procedimento até chegar nessa alteração no regimento, que é essa excepcionalidade, né, da forma como eles colocaram, a gente foi adaptando todo aquele modelo da pandemia. Mas assim, então, o professor Jefferson sugeriu algumas mudanças, eu falei assim, gente, a única coisa que tem que passar, porque é um e-mail para os 3 programas, né? Então, eu até fiquei aberto de receber as sugestões lá. Na minha opinião, assim, não constar a excepcionalidade, eu acho que assim, daí
talvez os alunos, na hora que recebam, vai receber, a gente vai receber uma enxurrada de, um membro quer participar à distância, ou o professor. Eu acho que a gente não, pelo menos colocar sutilmente, ele pode, mas é o orientador e o aluno, né? Tá aqui o orientador e o aluno. Mas daí talvez ter a informação ali, assim, pode ser, talvez melhorar a mensagem. Eu pretendo fazer isso pelo PPGE, mas se a CPG estivesse mandando para os orientadores, a regra da USP, a banca é presencial. Eu não sei se é o que o Botelho está comentando, mas no PPGE, os docentes acham que se eles querem remoto, eles querem remoto. Aí a CCP tem que, veja bem, as coisas não são assim. Isso é legal. Agora presencial. Se vocês acharem boa ideia, já fazer isso para os 3 programas. O e-mail é padrão, né? Nossa, o e-mail para os orientadores. Enviar uma mensagem, né? Conforme discutido na CPG. Agora a prática não é mais essa. Os casos em que... Isso é só válido, o PPG não está tendo muita... Se a CPG faz, é uma coisa ainda mais institucional. Eu acho muito bom. Porque, assim, é o que eu falei. E eu tive que falar isso com uns 2 ou 3. Estamos no mesmo bar. Mas não funciona totalmente. Eu concordo, mas eu tenho que cumprir regra. Eu estou na cadeira para cumprir regra aqui. Eu tenho que seguir o que está dizendo isso. Se eu autorizar todos, deixa de ser excepcional. A gente pode validar uma mensagem assim, então, com você e os coordenadores ali, daí a gente envia para os orientadores, né? A gente pode validar também a do e-mail. Então, é a do e-mail. Como vocês querem, assim? Se você quiser fazer uma proposta, aí você manda para a gente e a gente faz assim. Assim, os coordenadores, a gente fecha o modelo. O senhor quer, professor Jefferson, dar alguma sugestão, assim, antes, porque... Sugestão minha, ou marcar, se quiser também marcar um horário, a gente faz uma reunião e às vezes em meia hora a gente revisa o que tem, faz um modelo, valida. A minha sugestão é reportar, mas eu entendo que a gente está achando boa ideia, que os colegas manifestaram a vontade de manter ainda que fique lá no final. Eu acho que se deixar claro que os orientadores podem participar à distância, se for necessário. Não, desculpa, os membros. Os membros podem participar. Eu acho que poderia conforme deixar o regulamento, claro, né? Conforme o seu regulamento, né? Alguma coisa ligando assim. para vocês várias dúvidas, tá? Então, assim, conforme o regulamento, tá? Acho que todos os regulamentos permitem. Eu acho que sim, atualmente todos. E o orientador e o orientado presentes. E aí, talvez, vamos pensar, se isso começar a dar uma enxurrada de e-mails perguntando da distância, aí a gente repensa. Em paralelo, conversar isso com os orientadores também, né? E resposta do Thiago me coloca à disposição. Professor, obrigado. Então, acho que podia fazer 2 e-mails. Um para o que manda e o segundo para os orientadores. Aí vem um e-mail padrão para todo mundo. Os 3 programas. E daí a gente tem que repensar no Google Forms também, lá naquele formulário de agendamento, né, professor? Porque daí, às vezes, lá também está induzindo... mas aí eu acho que assim, falei, pô, isso aqui... Depois que fizer o e-mail, aí é só replicar no formulário. Mas é que o formulário que eu cortei, sendo claro, é um que é só do PPGE. É uma sessão específicas do PPGE. Não, tá. Não, aquele lá eu já arrumei, professor. Aquele lá eu sentei com a Selma lá, aquele lá tá certo, que era o checklist... Era o checklist a parte de seminários. A gente arrumou o único, já está certinho lá. O único que a gente não fez foi o de agendamento, porque envolve os 3 programas, né? Foi isso. Imagina. Mais algum comentário, pessoal? Então, encerramos a nossa reunião aí da CPG. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima.